trazer à lembrança de todos os que estavam lá e aos outros também, duas passagens onde a gente já encontra, né, a ideia da conversação como um grande exercício, né, de pensamento e também como algo útil e algo que ocorre entre amigos, né? Então, essa é uma ideia básica bastante importante. A conversação, ela faz parte, a boa conversação, nós vamos ver isso já já também, ela faz parte de um exercitar de ideias, né, onde o fruto será tanto melhor quanto mais essa relação se der entre pessoas que compartilham, né, se não de uma amizade, pelo menos de objetivos de discussão em comum, né? Digamos assim, o primeiro conjunto de ideias sobre isso que eu trago é do Sêneca, no próximo. E o Sêneca diz mais ou menos diz isso. A conversação é sobre maneira útil, portanto, se grava no espírito a pouco e pouco. Os discursos preparados e pronunciados perante um auditório, se revestem de mais aparato, carecem de familiaridade, que é o que nós estamos fazendo aqui. Digamos que a filosofia é um bom conselho. Ora, ninguém dá conselhos em público, né? Por isso que eu prezo tanto o debate. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar, né? Não ficarmos apenas digamos assim, no discurso preparado, que é o que eu estou tentando fazer nesse momento. E a segunda citação que eu trago é de Cícero, quando ele também fala da conversação dos deveres. É o próximo slide. Aí. A conversação agradável. Eis então o tipo de conversação na qual os socráticos se destacavam de modo ímpar. Ser plácido, nada de rudeza, nem excessiva loquacidade. Quem usa da palavra, que não seja qual dono da área de onde os demais são excluídos. Pelo contrário, tal como ocorre em muitas outras circunstâncias, que o intercâmbio espontâneo elace a comunicação verbal, né? Veja, aqui também é algo que a gente vai encontrar em Montaigne e que eu espero que a gente também possa exercer na noite de hoje, né? Então, essas duas inspirações, elas, para a nossa conversa, né, elas são também inspirações de Montaigne e nos mostram o quanto essa temática da conversa, ela é uma tópica recorrente na história da filosofia, e nós poderíamos encontrar zilhões de outros exemplos, e recorrente principalmente no Renascimento, quando os filósofos renascentistas, os humanistas, lançam mão da filosofia antiga para pensar as suas questões, né? Então veja, o Renascimento, ele tem como, digamos assim, como mote a ideia de que conversar, né, pode se ampliar de várias maneiras, né? Eu converso não só com aqueles a quem eu estou muito próximo, mas eu converso também com os livros, eu converso através das cartas, eu converso com a diversidade do mundo, das culturas, quando eu viajo, né? Então, isso tudo engloba a ideia de conversação no Renascimento, né? Mas em Montaigne, ela tem a ver também com a possibilidade de, não só de um aprendizado, mas também do exercício investigativo, né? E para mostrar isso para vocês, eu vou dividir essa fala em 3 momentos, né? Um primeiro momento em que eu tento mostrar, né, como você age numa conversa, né, para tirar proveito dela, ou com o que você deve evitar. Isso segundo Montaigne. Num segundo momento, a presença do ceticismo na conversa, e aí eu acho que é o gancho dessas falas, né, a presença do ceticismo na nossa conversa, nas conversas, né, e o quanto o ceticismo pode ser produtivo, né, nesse exercício. E um terceiro momento, o aspecto moral que a conversação pode ter. E esse aspecto moral, ele é fundamental para que a gente possa
também entender, digamos assim, todo o horizonte em que a conversação se coloca para Montaigne. Como já foi dito, Montaigne escreve os ensaios, que são 3 livros, e no terceiro livro há um capítulo ou um ensaio totalmente dedicado à conversação, que chama A Arte da Conversação. Porém, nesse capítulo não há aquilo que a gente espera encontrar ali, quer dizer, como a conversação deve ser. O que nós temos na maior parte da argumentação, é um texto bastante longo, né, é aquilo que se deve evitar na conversação. E essa é uma prática montaigniana, né, é meio que nos ensinar a contrapelo, né, nos ensinar pelo avesso. E ele deixa isso bem claro, ele diz assim, bom, há um professor que quer mostrar aos seus alunos como se toca bem, é um professor de música que quer mostrar aos alunos o que é ser um bom musicista, e em primeiro lugar o leve para ver um péssimo músico, né? Isso vai ter um efeito fantástico na formação desses alunos, né? Ou seja, você vai ensinar a contrapelo. E é mais ou menos o que ele nos apresenta nesse ensaio da arte da conversação, né? Então veja, o primeiro ato, né, quando a gente entra numa conversa, né, é o cuidado em não ser exibido demais, né, e você dar a chance para o outro falar, né, e você se mostrar menos, né, e ouvir mais. Esse é o primeiro conselho e também é uma certa crítica, né, que está ali, né, não vou ler, né, que fique ali para vocês darem uma olhada. Mas a parte interessante, do meu ponto de vista, é o silêncio e a modéstia são qualidades muito cômodas na conversação. Então a gente não pode querer só se mostrar, né? A gente tem que tentar aproveitar o que o outro está nos dizendo também, né? Então é preciso conter a exibição, né, de si mesmo e tentar ouvir o outro. Isso é possível quando você não está conversando com um tolo, né? E aí Montaigne vai fazer uma longa exposição do que é a conversa com o tolo, e é a pior de todas, né? Porque o tolo, ele se reveste de vários personagens, né, sociais, né? E essa conversa, ela é de toda irritante, de toda inadequada, de toda infrutífera, e nada daquilo que a gente pode colher de bom numa conversação, né, que seria um aprendizado, que seria a possibilidade de investigação, que seria a possibilidade de você, digamos assim, acumular, né, matéria-prima para o seu julgamento, isso não é possível com a conversa com o tolo. E nesse capítulo, né, da arte da conversação, ele vai passar um bom trecho explicando como ocorre essa conversa e como a gente faz para identificá-la, né, e tentar fugir o máximo possível dela, né? Um dos principais motivos de que nós devemos tentar escapar da conversa tola é porque a tolice é contagiosa. Ele diz isso textualmente, né? Pega o próximo, sexto. Assim como o nosso espírito se fortalece com a comunicação com espíritos vigorosos e ordenados, não se pode dizer o quanto ele perde e degenera em contínuo comércio e convívio que temos com os espíritos baixos e enfermiçados. Não há contágio que se espalhe como esse, né? E é verdade, né? Eu acho que todo mundo já viveu um pouco essa experiência, né? Então, essa é a primeira lição, a contrapelo, né? Que a boa conversa, ela fortalece o espírito, né? Mas você tem que saber selecionar o seu interlocutor, né? Ainda sobre a conversa com o tolo, em seguida vem a discussão da irritabilidade que o próprio Montaigne confessa, né, quando ele está com o tolo, né? E aí ele vai enumerar, né, uma série de motivos de por que ele se irrita, né?
E quem são esses tolos? Então, os tolos são os pedantes, né? Os pedantes, a gente tem que lembrar aí de um ponto importante, que o pedante, antes de ser pedante no sentido que a gente conhece, que é um sentido que o próprio Montaigne cunha, o pedante ele é o professor de letras, né? Isso é um dado significativo. Então, o pedante ele é, a princípio, o professor, né? Só que o Montaigne ele amplia, né, não vou dizer que é um conceito, né, mas ele amplia esse termo, né, tentando mostrar que há pedantes em todos os ramos profissionais, né? Aí ele nomeia alguns, né, os sacerdotes, os advogados, né, mas os eruditos de uma forma geral, mas os pedantes eles estão disseminados pela sociedade. E qual que é o problema maior do pedante? Que ele se apega demais à memória, né, mas não à memória das vivências e experiências dele, e sim à memória daquilo que ele coleta nos livros de uma forma enciclopédica. Né? Então, o pedante é aquele que aparentemente tem muito conhecimento, sabe muito, cita muito, né? Mas isso não tem lastro. Né? Ele diz assim, em outro momento, em outra passagem, que os pedantes eles carregam uma mala muito pesada, né? E eles precisam arrastar essa mala a tal ponto que a alma deles abaixa. Né? Eles ficam com o espírito cansado, né, desgastado. Né? Então, esses são terríveis. Né? E também entre os tolos estão os retóricos. Né? Nós temos que aí lembrar que a retórica era, digamos assim, um dos grandes ramos do saber ensinados na época e praticados nos mais variados ambientes sociais. Né? Então, o bom orador, o retórico, né, mas não o retórico no sentido lá ciceroniano, né, que além de ter um bom discurso, também tem o conhecimento da filosofia e traz todos os ideários do republicanismo. Não é desse retórico que ele fala. Ele já está falando do retórico que foi pervertido por uma formação. Né? O retórico é aquele, então, o retórico do Renascimento, a que o Montaigne faz crítica, é o retórico que vai usar de todas as armadilhas da técnica da retórica para tentar te convencer. Né? Então ele vai o tempo todo tentar te colocar em armadilhas sedutoras da linguagem, mas isso forma, na verdade, um mundo de palavras na qual você se perde e ele também se perde. Então essa conversa também é improdutiva, essa conversa não vai levar a lugar nenhum. Né? O máximo que essa conversa, e ele diz isso também textualmente, o que essa conversa com o tolo, com esses dois tipos específicos de tolos, provoca, na verdade, é uma corrupção da nossa consciência. Né? Quer dizer, a nossa mente se corrompe, os nossos julgamentos se embaralham, a gente não é mais capaz de pensar direito. E mescla ali uma série de informações que a gente se perde no palavrório, né? Na verborragia. Então, isso a gente tem que evitar. Um outro problema que a gente também tem que evitar e que está presente tanto no retórico quanto no pedante, né, é a conversa com os dogmáticos. Né? Quem são os dogmáticos? Eu vou falar um pouco do dogmatismo agora para a gente. Né? São aqueles que se aferram nas crenças, né? Que não abrem mão das posições deles. Então, a conversa com o dogmático, ela é improdutiva porque ela não permite os contraditórios. Né? E a gente já pode ir pensando aí na questão do ceticismo. Né? Então, ao não permitir os contraditórios, o que você faz? Sim, 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 sim. Você é o interlocutor de um dogmático. Né? Porque ele não vai mudar de posição. Né? E pior, ele não vai querer ouvir a sua posição. Né? Então, na verdade, não há conversa com esse tipo de gente. Né? Porque a posição dele já está fechada. Então, com o dogmático também não tem jogo, porque ele não aceita as contradições e, consequentemente, ele também não vai aceitar as correções, que é um dos grandes frutos da conversação. Você ter a capacidade para se corrigir, né? Você ter não a capacidade, você ter a chance de se corrigir. Né?
Bom, indo à frente. Em seguida, nesse mesmo texto da arte da conversação, o Montaigne nos apresenta um aspecto que eu acho fundamental, que é então como que a gente detecta a conversa improdutiva, essa conversa com o tolo, né? E como que a gente tenta, como é que a gente consegue criar um remédio para ela, pelo menos um remédio que vai além do distanciamento. E aí, novamente, ele enumera o que eu consegui detectar como sendo 4 aspectos, né? Um primeiro aspecto é a ideia de que a conversa com o tolo, ela não vai ser em nada instrutiva, né? Então, se ela não é instrutiva, ela deve ser descartada de imediato. Um segundo aspecto é que a gente não pode, e esse é interessante, a gente não pode se impacientar com a tolice. Não adianta a gente ficar, aquilo que ele mostrou agora de pouco, irritado com a tolice, né? Nós vivemos num mundo cheio de tolos, a gente tem que se conformar com isso. Ele meio que coloca a ideia assim de que, bom, essa é a nossa condição, a gente vai encontrar todo tipo de gente e não adianta você ficar se impacientando, né? O terceiro é você tentar detectar essas armadilhas do tolo, né? Daí a necessidade de você também conhecer quais são elas, e elas normalmente estão no pedantismo e na retórica, né? E a quarta, que eu considero a mais importante, é nós nos aplicarmos uma jurisdição interna. Esse é um ponto fundamental. O que ele está chamando de jurisdição interna? Se eu sou capaz de dizer você é tolo, você é tolo, você é tolo, você é tolo, e eu? O que eu sou? Né? Então, esse aspecto ele é fundamental, né? Então, essa ideia da jurisdição interna, ela exige um certo julgamento de si, né? Que, por sinal, vai exigir uma série de outros elementos que não é objeto aqui da nossa discussão, vou só mencioná-los, que é você conhecer-se através de suas próprias experiências, quer dizer, é você ter essa capacidade de avaliar as suas experiências, porque é através delas que você vai se autoconhecer. Então, esse é um dado importante. O que ajuda muito nisso? Isso é algo que vai aparecer em outro ensaio, não nesse da arte da conversação, mas com bastante ênfase no último dos ensaios do Montaigne, que é um ensaio bastante denso, que chama Da Experiência. E aí a memória assume, nesse conhecimento de si, né, nessa importância que as próprias experiências assumem no autoconhecimento, está a participação da memória, né? Então, esse exercício da memória das nossas próprias experiências, elas são um componente fundamental para que a gente possa praticar essa jurisdição interna, né? Para que a gente possa avaliar até que ponto nós mesmos não agimos ou não somos, né, em alguns momentos também tolos. É um bom conselho, né? Um bom conselho. Eu acho Montaigne interessante por causa disso, porque a gente vai se encaixando, né? É que nem ler livro de psicologia, às vezes livro de autoajuda, você meio que vai se encaixando e vai ser... É um exercício de filosofia mesmo, né? Bem, então esse eu diria que é o primeiro núcleo dessa argumentação sobre a arte da conversação. Aquilo que se deve evitar, né? E aí nós temos um segundo núcleo, que para mim é bastante significativo, e é quando surge uma parte afirmativa, digamos assim, de todo o processo, que é a relação com a postura cética, né? E daí foi muito pertinente a sua fala antes, né? Porque a gente vai perceber que escapar da tolice, né, exige, antes de mais nada, ou ela é possível por conta dessa postura cética perante os argumentos, né, perante, digamos assim, os pontos de vista, perante as opiniões, né? Vou ver com um pouquinho mais de detalhe isso. O que acontece agora? Montaigne nos diz mais ou menos
o seguinte, primeiro ponto, para a gente poder entender toda essa perspectiva que o ceticismo assume na conversa. Nós não podemos ficar o tempo todo nos ofendendo, né? E nem nos opondo a todas as tolices que nos dizem. As pessoas vão nos dizer tolices, né? Mais ou menos assim, sabe quando você vai experimentar uma roupa e a atendente vai o tempo, a coisa está horrível, péssima, e ela está dizendo, tá bom, tá maravilhoso, tá lindo, porque quer te vender o negócio, e você fica enfurecido com aquilo, porque você sabe que é uma grande mentira. Mas assim, qual é o conselho? Não se apoquente, né? Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Nós não podemos o tempo todo criticar as pessoas pelas tolices que elas falam, ou porque a gente não concorda com o que ela fala. Então, esse é o primeiro ponto. Mas ainda não estamos no ceticismo, né? Isso é um conselho, digamos assim, de cunho civilizatório, né? Faz parte da civilidade, né? O ponto fundamental é que é importante que a gente consiga ter uma flexibilidade suficiente para poder ouvir todo tipo de conversa, para a gente poder ouvir todo tipo de opinião, né? E aí é que é a entrada no ceticismo, né? Nós temos que ter uma abertura de espírito, né? Para que a gente possa admitir conversas, assuntos, temas, posições diferentes das nossas. Mas isso não é tolerância, né? Porque eu posso dizer assim, eu sou tolerante, eu suporto isso ou aquilo, né? Na maior parte das vezes, o que eu percebo como gestos de inclusão ou gestos politicamente corretos, não é porque você concorda ou porque você se livrou de um preconceito, mas simplesmente porque você se educou, né? Ou disfarça pelo menos uma certa tolerância, né? Não há aí uma sinceridade, né, em você tentar compreender o outro. Então, o que o Montaigne está tratando aqui também é isso, né? Ele não está dizendo seja tolerante, não é esse o ponto importante, não é esse o núcleo da questão, né? Qual que é o núcleo? É você assumir efetivamente uma postura, né, de que ao ouvir contraditórios, ao ouvir posições diferentes da sua, você possa se debruçar sobre elas, examiná-las. Porque o tolerante, ele pode dizer, tudo bem, vai falando, e, né, vou por aqui, sai por aqui, ele é completamente indiferente, né? Ele está no máximo suportando aquilo, né? Então não é disso que se trata, é uma diferença extremamente importante, porque ela toca num ponto filosófico fundamental, né? Então a ideia é que, ao nós admitirmos que é possível ouvir todo tipo de argumento, todo tipo de conversa, né? Essa postura revela o quê? Uma abertura típica do cético. O cético faz isso. Bom, diga e vamos ver do que se trata, né? Então, essa abertura é importantíssima na conversação produtiva. Por quê? Porque ali eu vou ter duas chances para duas coisas, pelo menos. Uma, para correção, né? Bom, de fato eu estou absolutamente errada e o seu ponto de vista está correto, né? E a outra é a ideia de que eu estou colhendo material, matéria-prima para o exercício do meu julgamento. Então, muitas vezes, você não vai se posicionar sim ou não em relação a um contraditório, mas aquilo pode ficar, digamos assim, numa reserva técnica para você exercitar o seu julgamento em outras circunstâncias. Percebem isso? Né? Quer dizer, esse aspecto eu considero bastante relevante, né? Então, veja, a tolerância, ela é um antídoto para o dogmatismo. Desculpa, a tolerância não. Essa postura, a tolerância não é um antídoto, né? Também mas aí em outros termos, né? Essa abertura, ela é um antídoto para o dogmatismo. Por quê? Porque você passa a não se aferrar nas suas próprias posições, né?
E com isso você vai tendo os contraditórios necessários, né, para que você possa efetivamente entabular uma conversa. Eu já vou entrar nela para ver como é que essa conversa se articula efetivamente, né? E esse é o terceiro ponto, né? Então, o terceiro ponto, ele é o componente ético dessa história, fundamental, tão fundamental quanto a necessidade de abertura para ouvir qualquer tipo de argumento, né? Por que o componente ético é fundamental, né? Ele aparece de várias formas. A primeira delas é o primeiro núcleo que eu tentei expor, né? Quer dizer, eu tenho que procurar conhecer o outro do que ficar o tempo todo me dando a conhecer, né? O segundo ponto é não se irritar com as tolices alheias e aplicar a jurisdição interna, né? Isso também vai constituir um elemento ético fundamental, né? E o terceiro ponto, né, e aí é talvez o mais delicado, é nós encontrarmos o debatedor adequado, né? O debatedor que vale a pena para conversar, né? Esse talvez uma dessas figuras é o amigo, né? O amigo é o melhor debatedor, né? Mas vou tentar fazer isso um pouco por partes, né? Então eu tenho que buscar esse debatedor forte, esse interlocutor forte, né? E tenho que fazer algum exercício que tem um componente moral fundamental. Eu tenho que me curvar ao bom argumento, saber me curvar, né? O Montaigne escreve assim, né? Ensiná-lo a quem? Né? O jovem, o amigo, a só entrar em argumentação ou discussão quando encontrar um campeão digno de luta, ou seja, um bom debatedor, né? E mesmo então, não empregar todos os recursos que lhe possam servir, mas apenas os que lhe possam servir mais, né? Ou seja, você não vai ficar se perdendo em blá blá blá, né? E você vai, em seguida ele vai dizer isso com mais pesar, você vai saber ordenar essa conversa de tal forma a perseguir, seja na sua fala ou na fala do outro, a perseguir aquilo que efetivamente importa na conversa, né? Então, o bom debatedor, ele traz uma série de elementos, né, que afasta aquilo que ele está chamando de espíritos baixos ou enfermiços, né? Como é que é, então, essa figura, né? O principal ponto, né, o ponto talvez que para mim me chama mais atenção, é a ideia da ordem com que o argumento, com que a conversa será encadeada. Então, o bom debatedor, ele não é exatamente bem educado ou delicado ou gentil. Muito pelo contrário, ele não precisa ser nada disso. O que ele tem que ter é uma conversa ordenada, né? O avesso da conversa do retórico ou da conversa do pedante, né? É um argumento que persegue o assunto. É um viés de pensamento, né, que vai aonde o tema está, né? Você não se desvia do tema, né? Você não sobrecarrega o tema. É mais ou menos essa a ideia, né? A imagem dessa conversa com esse interlocutor rígido, né, forte, vigoroso, né, é, portanto, a imagem do confronto. Na verdade, a imagem da boa conversa para o Montaigne é uma luta de esgrima, né, que é ao mesmo tempo, digamos assim, forte, desafiadora, né, mas que tem os lances colocados de uma forma ordenada. Então, os bons debatedores são como lutadores, né, bons espadachins, né? Eles são afiados, né? Eles são precisos, eles são rápidos, eles são tensos, né? Essa é a boa conversa, né? E é através desses golpes,
né, desses golpes da conversa, que o Montaigne acredita, então, que a gente consegue ter uma conversa produtiva. Você, por favor, aceito e aprovo todos os tipos de ataque que me são feitos a prumo, por fracos que sejam, porém, sou intolerante demais com os que são feitos sem forma. Importa-me pouco a matéria, as opiniões me são iguais e a vitória no assunto me é quase indiferente. Discutirei um dia inteiro, calmamente, se a condução do debate for seguida de ordem. Não é tanto a força e a sutileza que peço, como a ordem. A ordem que vem diariamente nas altercações dos pastores e dos caixeiros, nunca de nós. Eles se desencaminham, se eles se desencaminham, é em sua civilidade. Isso nós também fazemos, mas seu tumulto e impaciência não os desvia do tema. O assunto segue seu curso. Então, acho que aqui está colocado de uma forma muito mais literária aquilo que eu tentei dizer, né? É o curso do assunto, né? E isso não tem a ver exatamente com uma cultura livresca ou com as técnicas de discurso, né? Por quê? Porque os caixeiros, os trabalhadores, enfim, os pastores, eles conseguem isso melhor do que os eruditos e os pedantes, né? Essa é a ideia. E, na verdade, o que há por trás disso também é uma sagacidade, é uma competência. O bom debatedor, ele tem a sagacidade e a competência de seguir e perseguir, né, a ordem do assunto, né? Agora, assim, eu posso ficar imaginando, bom, mas essa ordem se dá aonde? Essa ordem se dá pelo próprio tema, né? Eu não posso escapar dele, eu não posso fugir dele, né? É isso que vai fazer a conversa produtiva, né? Agora, quem faz isso, segundo Montaigne, tem que ter uma capacidade não só intelectual, mas também uma capacidade moral. Por quê? Né? Por quê? Primeiro, porque nós temos que ser sinceros com o nosso tema. Não é essa palavra que ele usa, mas é assim que me vem à cabeça. Eu tenho que, de fato, estar empenhada, né? Ou os interlocutores precisam estar empenhados nessa conversa. E perseguir o caminho que ela for traçando, o caminho da nossa investigação. E o segundo ponto, que também é bastante relevante, eu tenho que ceder, eu tenho que abrir mão do meu argumento quando o argumento do outro é melhor, né? Se eu não fizer isso, eu estou sendo tolo, né? Então, digamos assim, saber ceder, né, é uma característica, é uma postura moral, né? Faz parte da conduta dos bons interlocutores. E aí perseguir mesmo onde essa ordem vai. Quando Montaigne fala a respeito dessa boa ordem, né, dessa articulação da discussão que a gente tem que perseguir, ele na verdade está fazendo uma crítica bastante direta, né, a uma certa forma, né, de debate muito em voga na época, que os debates promovidos pela escolástica, por um estilo, né, de debate acadêmico, por um estilo de debate até de aprendizado, né? Então ele está criticando essa forma artificial de você tentar debater não só a filosofia, como quaisquer outros assuntos. Esse é o foco. Então há a contraposição aí entre um meio artificial de conversar, que é esse meio regido pelas técnicas da retórica e pela organização da disputatio, que é uma forma de, digamos assim, de debate, né? Que para mim hoje é um pouco as bancas, né? As bancas, elas têm essa composição medieval ainda da disputatio, que tem as suas vantagens, não vou dizer que é de toda precária, mas ela pode ser muito pouco produtiva se o teu objetivo é apenas vencer, né? É apenas fazer valer o seu argumento. E é isso que o Montaigne está tentando criticar, né? Que o embate, né, escolástico, ele não vai gerar
né? Nem, digamos assim, aquilo que é fundamental na conversa, que elementos para você produzir o seu próprio julgamento, e nem vai gerar também o componente moral, né? O fortalecimento do caráter. Né? Em detrimento a esse artifício, né? Que vai resvalar num servilismo, que vai resvalar, digamos assim, em você ceder à autoridade, ou você ceder ao dogmático, né? E quando eu digo autoridade aí, eu estou pensando nas autóricas mesmo, né? E nos grandes, ou então na autoridade dos grandes filósofos, né? Quando você, digamos assim, segundo Montaigne, né? Quando você fica só dentro, né? Quando você faz da sua conversa, essa conversa artificial, o que você tem ao final das contas é um servilismo, né? Seja a uma doutrina filosófica, seja a um personagem importante da igreja ou não, seja ao seu professor, seja até a irritação provocada pelos tolos, né? Então isso também de fato vai ser completamente improdutivo. Então o que nós fazemos, qual é o contrário disso? Qual é o contrapelo disso? É você conseguir, né, superar, né, esse meio artificial por um meio espontâneo e natural. E isso é extremamente problemático. O que é esse meio espontâneo e natural? Né? Não há clareza sobre isso. Né? Alguns comentadores eles colocam a ideia de que o diálogo platônico, que na verdade a maiêutica socrática é a grande inspiração. Né? O meio natural de conversação é um meio que não se aferra às regras da escolástica e que, por outro lado, deixa o campo aberto para um raciocínio mais livre. Mas é tudo vago, entendeu? O que é um raciocínio mais livre? Né? O que é essa espontaneidade? Né? O exemplo é a espontaneidade dos trabalhadores, né? Dos pastores. Me parece que é essa espontaneidade. Um professor de retórica e filósofo que morreu na noite de São Bartolomeu, que vai trabalhar muito essa ideia dessa espontaneidade na fala, é o Pedro Rami, né, o Ramos. E ele tem, eu cheguei a ler um pouco os trabalhos dele, a tentar, mas ele envereda por um caminho fantástico que, para mim, desemboca um pouco em algumas questões que o Descartes coloca. Ele desemboca numa questão metodológica, no que hoje nós chamamos, né, na filosofia moderna, nós chamamos de questão metodológica. Então, o Rami, ele tenta explorar um pouco, né, essa ideia de uma fala espontânea, né, de uma fala natural. Né? Mas eu não... então, ao escaparmos desse meio artificial, o contrário dele é o que o Montaigne vai chamar de seguir a propósito. Né? Você tem que, digamos assim, é outra expressão difícil de explicar, né? A expressão que Montaigne usa é a propor, né? Você tem que seguir a conversa pelo caminho que ela faz, né? Você tem que ir atrás dela. Estou sendo repetitiva, mas é porque isso vai aparecer de várias formas, né? Então, essa condução, na verdade, por quê? Porque, veja, o tempo todo nós estamos falando de uma ordenação, né? O tempo todo nós estamos falando de uma maneira, e é essa a palavra. O Montaigne, ele não usa a palavra método. Eu já vi algumas traduções ruins onde a maneira está traduzida por método, mas o método aí não se enquadra, porque você não tem as regras, né? A conversa é espontânea, né? Então, mais importante do que a matéria, qual é a matéria? Qualquer uma, qualquer assunto, né?
mais importante do que a matéria é a maneira como nós conduzimos a conversa. Aí, quando ganhais a preponderância da vossa proposição, é a verdade que ganha, não é você. Né? Quer dizer, quando é o conteúdo, quando é a matéria, quem ganha é a matéria, não é você. Né? Agora, quando ganha a ordem, né, aí é você que ganha. Por quê? Porque a ordem, quem faz somos nós. Percebem a diferença? Né? Quer dizer, a verdade, se existe, lembramos, trata-se de um cético, né, é ela que ganha, ela não é minha nem sua, ela é a verdade. Né? Porém, quando o que importa é o procedimento, é mais ou menos assim, fico imaginando eu. Às vezes a gente não chega a lugar nenhum, mas nós dizemos assim, fizemos uma boa conversa. Não resolvemos nada, não estabelecemos nenhuma verdade, não tiramos nenhuma conclusão. Mas existe uma satisfação na conversa bem conduzida. E aí quem ganha é aquele que conduz. Por quê? Porque essa arte é sua. Né? Bem, enfim. E por que essa maneira ela é formadora do caráter? Né? Ela é formadora justamente porque ela nos permite ceder. A gente tem que aprender a ceder. Né? Então, se existe a verdade estando em você ou em mim, né? É a verdade que vence. Então a gente tem que aprender a ceder. Né? E também porque essa ordenação, né, ela nos fortalece. Né? Ela, digamos assim, ela traz um aprendizado. Né? Ela nos permite, e esse é o ponto, ela nos permite avaliarmos os nossos pontos de vista e nos corrigirmos. E isso é um componente ético, né? Essa capacidade de correção, que o cético que o dogmático não vai ter, o tolo não vai ter, afinal. Né? Um outro ponto que ainda, o slide 11, por favor, um outro ponto ainda que merece ser dito aqui, que sintetiza isso, né? Eu vou ler a primeira lá de cima. Festejo e acaricio a verdade em qualquer mão onde ela se encontra, e rendo-me alegremente a ela, e estendo-lhe minhas armas vencidas, por mais longe que a veja aproximar-se. Né? E ele vai também em seguida colocar, né, que isso é uma atribuição, né, isso é uma consequência, além de haver um componente ético aí, isso é uma consequência, tem um desdobramento que é gerado pelo próprio ceticismo. Né? Por quê? Porque o cético, ele tem essa capacidade, né? Ele tem essa possibilidade de colocar vários argumentos na balança e fazer a balança tender para lá ou para cá, e ele está ali vendo. E qualquer possibilidade de verdade faz com que ele ceda. Né? Se ele vislumbrar uma possibilidade de verdade. Né? Então, o Montaigne diz assim, até os argumentos de uma velha são dignos de eu paro para ouvir. Né? Por quê? Porque ali eu posso encontrar elementos, né, para articular a minha investigação. E para finalizar, o que importa, então, na verdade, o que importa não é a verdade, né? Mas é essa busca pela verdade, uma postura cética na sua inteireza. Né? E mais do que a busca da verdade, é a forma como eu a busco. Né? A agitação e a caçada são propriamente de minha alçada. O que é a caçada? A caçada do quê? O que está se caçando aí? Né? A caçada é a própria investigação. Não temos desculpas por conduzi-la mal e tolamente. Ou seja, se eu conduzo mal a minha investigação, a minha caçada, a culpa é minha, né? Tolice minha. Falhar na captura é outra coisa. Eu posso perseguir e não encontrar. Pois nascemos para buscar a verdade. Possuí-la cabe a um poder maior.
O mundo, essa eu acho perfeita, adoro citar uma mulher. O mundo não é mais que uma escola de investigação. Ganha não quem transpassar, mas sim quem fizer as corridas mais belas. Tanto pode fazer papel de tolo quem diz certo como quem diz errado, pois estamos tratando da maneira, não da matéria do dizer. Eu acho que aqui a gente tem uma síntese, né, de tudo aquilo que eu tentei mostrar para vocês. Né? Então, a caçada é o ponto fundamental. Né? A conversação, no fundo, além de ser, claro, muitas outras coisas, mas o que talvez seja um ponto forte é que a conversação ela pode ser esse momento da caçada, da investigação. E a filosofia é justamente isso, do meu ponto de vista. Né? Quando nós estamos ensinando filosofia, falando de filosofia, nós estamos justamente nos empenhando nessa caçada. E muitas vezes a conclusão, a verdade, ela é irrelevante. Né? Agora, a forma como a gente conduz a coisa, essa sim é relevante. Né? Por fim, eu diria o quê? O que importa não é a matéria, mas a maneira. Né? Então, a boa conversação ela tem uma maneira específica de ser. Né? Longe da tolice, longe da escolástica e próxima de uma postura cética e eu diria também ética. Né? Obrigada.